Oi pessoal, meu nome é Plínio Corral de Freitas, eu sou engenheiro agrícola formado pela Universidade Federal de Pelotas, trabalho com essa metodologia de solos há em torno de 18, 20 anos, tá? E eu vou contar a história de como surgiu isso aqui. Isso foi assim, ó, foi um professor da USP de São Paulo que desenvolveu essa metodologia. Ele foi um mentor intelectual dessa metodologia. Ele criou ela para entender melhor o comportamento dos finos dos solos. Então, assim, ó, no que consiste a metodologia? Ela foi criada para entender, separar o fino do solo da parte granular, para te avaliar o comportamento só do fino, tá? Que é só essa parte do solo. Aqui está o solo em condição normal, tá? E aqui está o fino dele. Então, assim, ó, essa metodologia é simples, barata, prática e didática. Para qualquer estudante ou professor queira apresentar ela em qualquer momento do ensino, é fácil para que eles possam entender. Aí depois sim, o desenvolver da metodologia, a compreensão dela vai requerendo mais atenção, mais cuidado, mais conhecimento. Mas a essência dela é muito simples e é didática, prática. É uma metodologia que tu pode fazer com solos de qualquer lugar do mundo. A amostra, tu precisa de pequeno volume de amostra para moldar os corpos de prova. Não é que nem as metodologias tradicionais, tu precisa de um grande volume de solo para te fazer os ensaios, tá? Então, esse é o conceito básico dela. Agora eu vou descrever ela, como é que funciona a teoria dela e vou mostrando aqui passo a passo. E eu vou falar e vou mostrar o comportamento dela aqui para ver como é que nós vamos entender melhor ela, tá? Então, assim, ó, no que consiste a metodologia MCT? É miniatura compacto tropical, para solos tropicais. Ela consiste em pegar uma amostra de solo, tá? Secar essa amostra de solo no máximo a 60 graus Celsius. Tu pode secá-la em estufa ou sol, mas não pode passar dessa temperatura, porque senão tu começa a mudar o comportamento dos finos dos solos. Então, tu pegou a amostra, secou essa amostra a 60 graus Celsius, homogeniza ela, passa um rolo ou algum equipamento, almofariza aqueles, e tu vai destorroando ela. Destorrou ela, pegou ela, divide em 3 porções. A primeira porção, o que a gente faz? A gente pega ela e passa nessa peneira, que é a peneira 200. Com o passante, com o que passou aqui, é essa parte aqui, ó, os finos. Tem um fino desse solo e um fino desse outro vermelho aqui, de uma argila vermelha. Tá? Aí com a parte passante nessa peneira, a gente molda essas pastilhas aqui. Tá? Isso aqui, a gente molda essas pastilhazinhas assim, ó. Tá? Porque o que acontece com essas pastilhas? Essa pastilha é o fino do solo. O fino do solo é o que dá liga, é o cimento do solo. Porque o solo para nós, nessa metodologia, ele vai se dividir em 2 partes. A parte fina, que é o cimento, e as areias, a parte granular, que é o esqueleto do solo. Que aí nós vamos avaliar isso aí na segunda etapa. Então, pega essa parte, passou, moldou-se as pastilhas. Para que servem essas pastilhas? Para avaliar o comportamento do fino, se ele expande ou não na presença da água, se ele amolece. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou botar já aqui umas pastilhas que eu vou ficar falando sobre a metodologia e elas vão ficar já trabalhando aqui na água, tá? Vou botar elas aqui, botar o anelzinho. Eu botei aqui três amostras diferentes de solo para nós ver o comportamento deles. Tá? Então, assim, ó, como se molda, como faz depois o ensaio de laboratório, isso aí é uma segunda parte. A metodologia em si, temos que entender o comportamento dessa metodologia, o que ela vai nos transmitir de conhecimento. Depois a gente, no segundo encontro, qualquer outro momento, a gente pode aprender a moldar. Agora a gente está entendendo a metodologia. Então, primeira parte, molda-se as pastilhas dos finos para ver o comportamento. A segunda parte, pega-se
O outro volume de solo, como eu tinha dito, separou em 3 partes. A primeira faz as pastilhas, a segunda parte a gente põe aqui lava numa água corrente. A água lavou, essa peneira é uma peneira 200. Aqui só passa o fino do solo, só passa o silt e a argila. Então, indo embora os finos do solo, aqui eu fico com as areias dele, ó. Essas são as areias do solo. Ficou retido nessa peneira. Depois eu seco essa amostra, passo numa bateria de peneiras, na 4, na 10, na 4, na 10, na 40 e na 200. Então, eu fiquei com esse corpo. Eu sei quanto desse solo tem de fino, os finos foram embora, e quanto desse solo tem de areia. Para que serve isso? Para mim ver se esse solo é estabilizado granulometricamente. Entende? Porque assim, o que é um solo estabilizado granulometricamente? É um solo que possui todas as areias, fina, média e grossa, em proporções adequadas, onde os finos vão compreender os espaços vazios. Porque o que é o solo? O solo tem que ter fino. Se tiver areia, ele não é areia, ele não é um solo, ele é uma areia com outro comportamento. Tá? Então, assim, ó, isso aí é a segunda parte que a gente começa a observar. Tá? A terceira parte, a gente pegou a outra parte, passa-se nessa peneira, tá? Aí com o passante, né, dessa peneira se molda essas esferinhas aqui. Para que serve essa parte? Para avaliar a resistência a seco do solo, se ele vai ter desgaste, a resistência para a gente quebrar ele, tá? Não, isso é uma coisa, esse método, o MCT, é um método expedito. Ele está ainda em fase de profundos estudos para a gente conseguir legitimar essa metodologia. Mas o que é a ideia aqui? É divulgar ela, é mostrar que tem uma metodologia simples, prática e barata que a gente pode compreender solos. Porque a gente está aqui compreendendo o comportamento dos finos. Se tu entender o comportamento dos finos, tu consegue fazer qualquer coisa com o solo. Porque o fino vai te dar a resposta para o que tu quer. Para obras de geotecnia, isso aí é usado como revestimento de sementes, até para plantio, para te aumentar a densidade, para melhorar a mecanização agrícola. Então, o que a gente mostra? O comportamento do fino, tá? A gente avaliando essa esferinha, a resistência a seco dela, para ver o quanto ela vai resistir numa obra, quando estiver seca, se ela vai se esfarelar ou não, porque tu pode ver, ó, a resistência grandíssima que tem essa esfera, tá? A princípio é isso aí, ó. Aí aqui o que aconteceu, ó? O material, o fino, começa a bombear água, ó. Então, o que eu quero mostrar com isso? Que tem 3 tipos de fino. Tem um fino que vai expandir muito e rapidamente, tá? Tem um fino que vai expandir muito e lentamente, e tem um fino que não vai expandir nada, que é o fino da argila vermelha. Porque aí tu botando esse penetrômetro, ó, olha só, esse material não tem resistência nenhuma. A argila vermelha está intacta. E essa outra argila aqui, ela está começando a amolecer também, ó. Ela já está se entregando. Só que, como eu falei, um amolece muito e rapidamente, um amolece muito e lentamente, e o outro não amolece nada. Então, para isso que serve essa metodologia, para a compreensão dos finos dos solos. Essa metodologia é simples, prática e barata. Podem ser usadas para qualquer momento de ensino, para qualquer professor da rede pública, particular, privada, para alunos de 5º ano, alunos de 5 pós-doutorados, todos vão ter a mesma compreensão. É isso que é interessante, que tu pode levar isso aqui para qualquer lugar. Tu pode montar um laboratório baratíssimo, não precisa de equipamento sofisticado, tudo simples, entende? Só que tem que ter tem que seguir a metodologia, tem que seguir um padrão, mas se faz tudo, em qualquer material, em qualquer lugar. Então, conforme eu te mostrar para vocês, olha os materiais aqui, ó. Aqui está o fino do solo de cada amostra. Vamos ver o comportamento fino, ó. Esse solo, olha só, ele já amoleceu todo, o penetrômetro entra nele, ó. Isso aqui é um penetrômetro, tá? Aí o outro solo, ele tinha demorado para umedecer, já saturou, já está cravando todo o penetrômetro, ó. Tá? Então vocês estão vendo a diferença dos solos. Aí o nosso argila vermelha está aqui, ó. Olha aí.
ela não amolece, ela não reabsorve a água nova, porque pela composição mineralógica dela, que eu não vou entrar em detalhes, mas assim, ó, esse ensaio te mostra o comportamento dos solos. Aí depois tu vai começar a entender. Aí cada solo tem uma areia. Esse vermelho tem todas essas areias. Esse mais bege, cor de creme aqui, tem só areia fina. Esse solo só tem uma areiazinha fina assim, ó, não tem outras areias. Então, tu compreendendo o comportamento do fino e o esqueleto do solo, tu faz qualquer tipo de obra, tu usa o solo para qualquer coisa, para revestimento de sementes, para bioengenharias, para bioconstruções. O campo é monstruoso, a gama é gigantesca e é onde a aplicação dessa metodologia pode ser usada. Didaticamente, para ensinar comportamento solo, no meu ponto de vista, é o que melhor nós temos no mundo. E é uma metodologia que foi criada por um brasileiro no Brasil e foi desenvolvida por nós aqui na Universidade Federal de Pelotas. Nós estudamos isso aí por 20 anos, o comportamento de solos, e estamos abertos aí, ó, quem quiser nos procurar para entender a metodologia, para aprender como moldar as pastilhas, as esferas, fazer granulometria, nós estamos abertos aí a qualquer coisa. Vamos conversando, acertando, fazer oficinas em colégio, visitas, treinamentos, qualquer coisa assim, ó, que nós possamos desenvolver e difundir essa metodologia. É isso aí, pessoal. Eu tinha para dizer isso aí. Quem tiver interesse pode nos procurar. Um abraço a todos.